Olá a todos, eu sou Ana Carolina Villanova de Araújo Aquino, graduanda do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Tiradentes de Aracaju, em Sergipe, e venho juntamente com os outros autores desse artigo, Isabela Maria dos Santos Oliveira, Leonardo Ferreira Ramos, Maiara Alves Souza Brito e Maria Clara Ferreira Fonseca, apresentar o artigo intitulado A Descaracterização do Patrimônio na Rua da Frente em Aracaju, Sergipe, o caso do edifício Fonseca, no 4º Congresso Latino-Americano de Desenvolvimento Sustentável. No Brasil, o patrimônio material é definido pelo Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, o IPHAN, como um conjunto de bens culturais classificados de acordo com sua natureza. Esses bens são preservados e catalogados pela instituição, pois representam parte essencial da nossa história e identidade. O patrimônio material é de grande importância tanto para a arquitetura quanto para a sociedade, já que ele nos permite compreender como nossos antepassados viviam, suas rotinas, valores e modos de habitar, que podem ser observados através da disposição dos cômodos, dos detalhes construtivos e também da dimensão das edificações. Já no estado de Sergipe, esse patrimônio é bastante expressivo, tendo como a principal referência a cidade de São Cristóvão, reconhecida como a quarta cidade mais antiga do Brasil. Ela foi fundada em 1590 e se mantém até hoje como guardiã da memória histórica, sendo amplamente reconhecida pelo seu valor cultural e arquitetônico. Mais ao leste, em 1837, existia um povoado chamado de Santo Antônio do Aracaju, que passou por transformações nos anos seguintes, motivadas pelo desejo de uma capital moderna. Já em 1855, após os reforços do presidente provincial Inácio Joaquim Barbosa, o povoado da província de Sergipe-do-Rei foi elevado a município e a capital foi transferida de São Cristóvão. Durante anos de crescimento lento e expansão das ruas traçadas pelo engenheiro Sebastião Pirro, a primeira rua paralela ao rio Sergipe inicialmente foi chamada de Rua da Aurora. Ela tinha uma grande importância comercial pela existência de armazéns que continham mercadorias que chegavam pelo rio, até a valorização da área e, consequentemente, um crescimento comercial que proporcionou as construções da região e um imponente estilo eclético. Mais tarde, a rua passou por um processo de expansão e elevou o status de avenida, nomeada em homenagem ao militar Ivo do Prado. Antigamente, o Lagradouro era popularmente conhecido como Rua da Aurora, diante de sua rotação para o oeste e vocação para o comércio, e posteriormente se tornou conhecida como Rua da Frente, pelos frequentadores em função da sua posição topográfica voltada para o rio Sergipe, muito utilizado na época como cartão postal e transporte fluvial. A Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, ONU, reforça a importância da preservação e perpetuação do patrimônio histórico, incluindo esse tema entre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, as ODS. No Objetivo 11, que trata de cidades e comunidades sustentáveis, existe o subtópico 11.4, que destaca a necessidade de fortalecer os esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural do mundo. Isso mostra que a preservação do patrimônio não é apenas uma questão histórica, mas também uma ferramenta essencial para a construção de um futuro sustentável. Além disso, existe o Objetivo 16 da Agenda 2030, também se relaciona diretamente com essa temática, ao enfatizar o fortalecimento das instituições governamentais, que desempenham um papel fundamental nessa conservação dos edifícios históricos. Além disso, existem as ações públicas que incentivam a manutenção e uso adequado do patrimônio, não apenas para preservar os edifícios, mas também para contribuir para soluções sustentáveis frente aos problemas urbanos como a superpopulação e a especulação imobiliária, ao dar novos usos às construções muitas vezes abandonadas. Por fim, o edifício de destaque na Rua da Frente escolhido para análise do artigo é o A Fonseca. Essa construção, que um dia representou um marco do poder econômico da família, hoje se encontra em grande desuso e abandono. A partir disso, o objetivo geral da pesquisa é analisar o estado atual do edifício A Fonseca, localizado na Rua da Frente, atual Ivo do Prado, em Aracaju, Sergipe, com o propósito de evidenciar sua importância como patrimônio cultural do Sergipe. Nesse contexto, os objetivos específicos incluem expor a história do edifício, mapear os danos observados na fachada, tecer críticas e fazer reflexões sobre seu estado de conservação e também o impacto no desenvolvimento proposto pela Agenda 2030. Olá, me chamo Leonardo Ferreira Ramos, graduando do curso de Arquitetura e Urbanismo, e agora eu vou apresentar sobre a metodologia.
Ela teve um estudo de abordagem qualitativa, combinando os diferentes procedimentos para compreender melhor o caso analisado. Primeiro, foi feito um levantamento bibliográfico em livros, artigos, trabalhos acadêmicos, tanto nacionais quanto internacionais, sobre a história e o valor simbólico da Rua da Frente. Essa etapa ajudou a compreender melhor, teoricamente, a pesquisa e a contextualização do edifício da Fonseca. Em seguida, foi realizada uma pesquisa de campo com observação direta e o registro fotográfico, tanto autorais quanto de acervos institucionais. Esses registros permitiram acompanhar a transformação do edifício ao longo do tempo e identificar a falta de política eficaz na preservação. O levantamento de danos na fachada também foi essencial para compreender como a degradação física contribuiu para o desuso e a perda do valor patrimonial. Ou seja, o abandono material reflete um abandono simbólico e social. De forma geral, a metodologia buscou integrar e analisar a análise documental, a observação e registro visual, conectando a teoria à realidade local, permitindo entender como o patrimônio vem sendo transformado à negligência ao longo dos anos. Olá, meu nome é Isabela Maria de Souza Oliveira, graduanda em Arquitetura e Urbanismo, e vou falar sobre a primeira parte de resultados, a Rua da Frente, descaracterização pelo abandono do patrimônio e pela pressão de novos usos. A Rua da Frente foi um marco fundamental na formação urbana de Aracaju, tornando-se um centro de desenvolvimento comercial, cultural e social, além de símbolo de identidade e modernidade da cidade. Suas primeiras construções eram conhecidas como trapiches, armazéns ligados ao comércio fluvial, além de lojas de ferragens como a Fonseca, destacada pela arquitetura eclética. Nesse período, o rio Sergipe, ainda limpo, também era utilizado pela população como forma de lazer e também como fonte de renda nas atividades de pesca. Até a primeira década de 1920, a Rua da Frente é profundamente marcada pelo desenvolvimento da cidade e passa a se destacar por seu ambiente boêmio e pela construção de sobrados ecléticos e sofisticados que refletiam o prestígio das classes sociais que a frequentavam. A Rua da Frente desenvolveu-se com a reforma urbana iniciada no século XX e foi moldada pelo contexto histórico, político e social e influenciava os hábitos e perspectivas de vida da população, que por sua vez transformava o tecido urbano. Esse processo teve início com o crescimento populacional promovido pelas novas oportunidades possibilitadas pela expansão econômica de Aracaju, que atraía tanto famílias de menor poder aquisitivo quanto aquelas mais abastadas, interessadas em um estilo de vida mais cosmopolita. As ideias de modernização que inspiraram reformas urbanas em diversas capitais do mundo estavam associadas ao Plano Haussmann, realizado entre 1853 e 1870. Essa formalizou a visão de uma cidade bonita, com ruas largas e fachadas contínuas, baseadas nos modelos europeus, especialmente de Paris. Cidades brasileiras como Belém e Rio de Janeiro também passaram por essas transformações. Essas reformas refletiam ideias de progresso, civilização e higienização, influenciadas por figuras como Haussmann, administrador francês, e Pereira Passos, prefeito do Rio de Janeiro. Eles eram responsáveis pelos processos de embelezamento urbano em suas cidades. Em Sergipe, o presidente Pereira Lobo, entre 1918 a 1922, adotou essas iniciativas para fortalecer sua imagem política e diferenciar a república da monarquia e promover a modernização e higienização da cidade. Nesse contexto está inserida a reforma da antiga Rua da Aurora, hoje Avenidas Rio Branco e Ivo do Prado, e no cais adjacente. Com o desenvolvimento econômico local, as atividades comerciais e de serviço ganharam destaque na região, proporcionando opções de entretenimento que tanto marcaram a identidade do antigo Beco dos Cocos. Essa dinâmica se estendeu até a Rua da Frente, onde alguns sobrados foram construídos e esses simbolizavam uma fase mais próspera do local. Essas edificações, muitas vezes de uso misto, refletiam a ascensão de uma classe mais abastada da cidade. Um exemplo notável é o edifício Vaticano, que ocupava uma grande porção da esquina da quadra e abrigava comércios, moradias de famílias humildes e até a sede maçônica de Aracaju. Quanto à descaracterização dos edifícios, destaca-se o próprio Vaticano, que ainda conserva traços que o identificam como representante da arquitetura eclética. Embora sua configuração original tenha sido modificada, a manutenção visível em alguns dos elementos e as cores atuais das fachadas revelam essas alterações.
Segundo estudos internacionais sobre o estado de conservação do patrimônio Vaticano Europeu, como os realizados na Necrópole e na Basílica de São Pedro, indicam que fatores como poluição atmosférica, umidade e envelhecimento natural dos materiais contribuem para o desgaste das superfícies e as perdas das características originais. Há, portanto, certa semelhança entre ambos os Vaticanos: a escassez de manutenção, o desbotamento dos elementos e as cores das fachadas. No caso de Aracaju, elas já não mais representam a unidade arquitetônica do conjunto anteriormente existente. Devido ao estado atual de conservação, pouco se pode inferir sobre os usos originais da edificação e sobre as transformações decorrentes de ocupação posteriores. Ainda assim, é possível reconhecer o valor simbólico que esses espaços possuem para a comunidade, refletindo um sentimento de pertencimento vinculado à memória coletiva. A ausência de estratégias de valorização patrimonial, especialmente em bairros considerados obsoletos, como apontado em um estudo relacionado no Polígono de São Pablo, na Espanha, tem provocado a perda de significado destes lugares para a população e, consequentemente, sua gradual desvalorização. Como noticiado no jornal Gazeta de Sergipe em 23 de abril de 1959, após um grande incêndio que atingiu 3 estabelecimentos comerciais da região, o registro se limitam às perdas materiais, sem qualquer menção às ocupações boêmias ou à sede maçônica ali existente. Atualmente, a Rua da Frente ainda detém uma grande importância histórica e cultural, mas vem sofrendo nas últimas décadas um processo contínuo de descaracterização de seu patrimônio. Entre os fatores responsáveis estão a falta de fiscalização efetiva por parte dos órgãos públicos, a ausência de incentivos fiscais aos proprietários e a burocracia nos processos de tombamento e restauro. Muitos imóveis públicos de valor arquitetônico têm sido abandonados, degradados ou destinados a novos usos, como é o caso do Museu do Homem Sergipano, do antigo Ministério da Fazenda, do prédio da Alfândega e da tradicional loja A Fonseca, entre outros. Além disso, antigos casarões privados dos séculos XIX e XX vêm sendo demolidos para dar lugares a estacionamentos ou construções modernas. Essas transformações também impulsionadas pelas novas dinâmicas comerciais e administrativas, que demandam imóveis com estruturas modernas, funcionais e adaptáveis. A negligência e a falta de políticas voltadas à valorização dessa área resultam em sérias consequências para a cultura e a memória coletiva da cidade. O estado de ruína das edificações afasta moradores e turistas, comprometendo a vitalidade do centro histórico. Num espaço de grande riqueza patrimonial, essa desvalorização, deteriorização contribui ainda para que haja esse abandono do entorno e a perda da identidade urbana. Além do impacto cultural, há também riscos estruturais e a segurança pública, como evidenciado pelo caso da loja Fonseca, cuja torre lateral direita precisou ser demolida devido ao risco iminente de desabamento que ameaçava veículos e pedestres. Nesse contexto, a perda do patrimônio cultural decorre não apenas da ausência de políticas públicas eficazes, mas também da limitada participação popular nessas causas. Pode-se destacar ainda deficiências na gestão administrativa e o baixo desempenho institucional como os principais fatores que comprometem a preservação e a valorização dos bens históricos. Olá, sou Maria Clara Ferreira Fonseca e irei apresentar mais sobre o edifício A Fonseca, objeto de análise do nosso trabalho. A Casa A Fonseca foi construída em 1910 e originalmente funcionava como uma loja de materiais pertencente à família Quinquiliano da Fonseca. A loja foi construída no suntuoso estilo eclético, em localização privilegiada para receber e enviar os materiais pelo Rio Sergipe. Os registros encontrados indicam que ela funcionou até a década de 1980, gradualmente perdendo sua função social e chegando ao estado de abandono. Sua degradação é resultado de anos de descaso dos proprietários que adquiriram o imóvel e da falta de fiscalização governamental e políticas públicas mais severas quanto à desapropriação do patrimônio. Essas conjunturas levaram à degradação do edifício ao ponto que a Defesa Civil acompanha seu estado desde 2017 e, em 2024, foi tomada a decisão de demolição parcial de uma das torres da fachada que apresentava risco de queda. Diante da decisão, alguns arquitetos e urbanistas vinculados ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Sergipe demonstraram sua preocupação e reprovação. No dia anterior à data programada para a demolição, em 4 de maio de 2024, foi organizado o passeio Jane's Walk, que tem o objetivo de conhecer as cidades através de percursos programados. Ao final da passeata,
houve um ato de manifestação em frente ao prédio, ressaltando o descontentamento em relação à demolição. Esse resultado poderia ser outro, caso houvessem medidas e aplicações mais eficientes quanto à conservação do patrimônio histórico em Aracaju. Após a demolição, a torre foi reconstruída em alvenaria, aplicando mais uma intervenção ao edifício, que já não possui as aberturas e elementos originais da fachada. O exterior permanece bloqueado com tapumes e tela fachadeira desde a demolição, mas o interior apresenta sinais de muita umidade, água parada e mofo, já que a cobertura da construção cai há muito tempo, permitindo a passagem livre da água da chuva, mas não o seu escoamento correto. Essas condições são favoráveis à proliferação de bactérias e fungos. Métodos de conservação do patrimônio e sua importância também é um tópico discutido por Liang, Ahmad e Muhyiddin, que destacaram o valor cultural, social e também ambiental que o patrimônio histórico tem no desenvolvimento sustentável das cidades em seus estudos. Olá, meu nome é Mayara Alves Souza Brito e irei falar sobre a conclusão deste estudo. A pesquisa teve como foco a Rua da Frente, em Aracaju, e o edifício Afonseca, que é um dos marcos do ecletismo sergipano. Ao longo do trabalho, ficou evidente que esses espaços vêm passando por um processo contínuo de degradação, tanto física quanto simbólica, o que revela a falta de políticas efetivas de preservação e também o desalinhamento com os princípios da Agenda de 2030 da ONU. O principal problema observado, então, está na ausência de políticas públicas eficazes e no descumprimento do plano diretor da cidade. Além disso, a pressão do mercado imobiliário tem levado à transformação de antigos imóveis históricos em estacionamentos e comércios, o que, aos poucos, vem descaracterizando visualmente a Rua da Frente. Ou seja, o que antes era um espaço de memória e identidade, hoje perde parte do seu valor cultural e simbólico, afetando diretamente a memória coletiva aracajuana. Nesse sentido, o estudo dialoga com que autores como Chouai, Hegel, Lefebvre e Milton Santos já apontavam o predomínio do valor econômico sobre o valor cultural e a apropriação do espaço urbano pela capital. Essa descaracterização, portanto, não é apenas física, ela também é social e simbólica. Significa uma perda do direito à cidade e da vivência coletiva, elementos fundamentais para a construção de uma cidade mais justa e participativa. Metodologicamente, o trabalho buscou aproximar teoria e prática por meio de uma abordagem híbrida, unindo análise documental, fotográfica e comunitária. Essa combinação foi essencial para entender o patrimônio não apenas como conjunto de edifícios antigos, mas como espaço vivo, que carrega histórias, identidades e relações sociais. Ou seja, o patrimônio foi compreendido como algo dinâmico, que faz parte de uma vida cotidiana e precisa ser mantido como tal. A conclusão principal que se chega, então, é que a preservação do patrimônio deve ser tratada como uma estratégia de desenvolvimento urbano sustentável. Isso significa articular cultura, economia criativa e o turismo responsável de forma integrada. Para que isso aconteça, é fundamental a cooperação entre o poder público, a comunidade e a iniciativa privada, promovendo ações conjuntas que possam requalificar e valorizar esses espaços históricos. Além disso, o estudo sugere que futuras pesquisas possam investir no mapeamento de outros imóveis históricos, na avaliação das políticas patrimoniais já existentes e no uso de tecnologias digitais para acompanhar e prevenir processos de degradação. Essas estratégias podem fortalecer a gestão do patrimônio e ampliar a participação popular nas decisões sobre a cidade. Por fim, é importante destacar que reabilitar o edifício Afonseca e o seu entorno não é apenas restaurar uma estrutura física, mas reconstruir a memória e o sentimento de pertencimento da população aracajuana. Integrar a preservação cultural e governança democrática é essencial para garantir o direito da cidade e o direito à memória. Então, mais do que olhar para o passado, o estudo mostra que o patrimônio histórico pode e deve ser um instrumento de futuro, capaz de promover uma Aracaju mais inclusiva, sustentável e conectada à sua própria história. Assim, damos fim ao nosso estudo, agradecemos a todos pela atenção e esperamos que esse estudo contribua para novas formas de pensar a preservação como parte do desenvolvimento sustentável das cidades.